Tudo bem, gente? Obrigada mais uma vez. Eu acho que vocês estão sendo assim fundamentais para todas essas informações elas darem certo, para que a gente consiga divulgar o que é. Às vezes as pessoas acham que tem um problema muito sério e na verdade não é. A gente pode esclarecer, a gente pode trocar, perguntar. Então é uma forma da gente ficar junto toda segunda-feira nesse horário. E oi, Nara, minha querida. Então, assim, é muito bacana essa troca, tá? Fala sobre a insônia. Nossa, mãe, mas é algo que não parece, mas ela, a média é de a cada 3 brasileiros a gente ter uma pessoa que sofre de insônia. É muita coisa, né? Muita coisa. É, tem, assim, por vários motivos. É sobre isso que a gente vai estar falando. Aline, minha querida, que bom que você está aqui também. Bom, você quer? Lembra que eu faço as minhas anotações para não deixar faltar nada. Bom, vamos lá, vamos começar. Deixo vocês à disposição para perguntar, mas eu acho que agora, como é algo mais específico, quero que vocês continuem perguntando, porque esse espaço não é meu, ele é nosso. Mas eu primeiro eu queria que a gente tentasse entender, né, como todo esse processo se dá da insônia, para aí sim, talvez antes de você fazer a pergunta, já chegue a tirar sua dúvida. Vera, meu amor. É, bom, então, como eu disse, a maioria das pessoas elas têm insônia, mas as pessoas acham é, que isso acontece somente com ela, e muitas pessoas às vezes têm até vergonha de falar, né, Márcia, minha querida. Então, assim, primeiro são vários os motivos, né? Às vezes as pessoas elas têm hábitos de sono errado, é, são transtornos emocionais, é o estresse, a depressão, então, ela adora tirar o sono de uma pessoa, o alcoolismo adora tirar o sono de uma pessoa, ou colocar com bastante sono, então, assim, cada organismo ele, ele vai, né, num ritmo só. Existem doenças crônicas como Alzheimer, que também é bem característico, né, a pessoa ter problemas de insônia, medicação. Então, é, vamos falar um pouquinho de cada coisa, mas aí eu vou detalhando, né, cada transtorno e o que as pessoas devem fazer ou não, tá? Bom, primeiro a gente tem que saber se essa insônia ela é uma insônia crônica ou ela é aguda. Aguda é quando ela acontece de uma forma muito pontual. Acontece por um problema, aí a pessoa tem insônia. Acontece porque brigou no trabalho, brigou com alguém, está chateado, é a situação que a gente vive. Então, assim, há um motivo para a pessoa estar com insônia. Então, quando isso acontece, a gente diz que é uma questão muito pontual. Aquela insônia crônica, a gente diz que é aquela que crônica, quando vamos botar assim, mais de 3 meses, tá? Então ela tem insônia de 3 a 4 vezes por semana, né? Num período de 3 meses. Então, aí sim, durante esse período, a gente pode chamar de insônia crônica. Então, quando a gente tem uma insônia crônica, a gente tem que avaliar o que pode estar acontecendo e, baseado nisso, pedir uma ajuda. Pedir uma ajuda médica, pedir uma ajuda psicológica. Às vezes o psicólogo ele vai poder ajudar, com certeza, depende do motivo. Na maioria dos casos, sim, mas dependendo do caso, às vezes a gente vai precisar, né, de uma ajuda é, medicamentosa, né, uma ajuda de um médico, para que ele possa dar todo o suporte necessário, ok? É possível tratar as razões desses distúrbios, né? Sim, mas
Sim, que você se tenha vergonha de pedir ajuda e não se automedique. As pessoas adoram, né? Fazem esses remédios controlados. Eu não sei como é que o povo consegue, né? Mas consegue. E aí toma como se fosse suco de caju. Então, por favor, gente, vamos levar a sério, porque é muito complicada a insônia. Ela causa, assim, problemas terríveis na saúde física e mental da pessoa, tá? Muita gente usa o sono como fuga de problemas que possa estar presenciando, né, e vivendo no momento. Então, às vezes a gente quer fugir desse momento que a gente está, né, do coronavírus. E aí, quem pode, dorme, tá? É, dorme para fugir do que está passando, porque senão os pensamentos eles vão ser mais fortes do que deve. É, e a insônia, ela pode ter, como eu falei, né, causas orgânicas, como também psicológicas. Quando eu falo de causa orgânica, eu incluo a parte hormonal, genética, porque existem doenças, como eu disse, falei do Alzheimer, mas existem outras doenças que são de fundo genético, que também podem influenciar no sono, tá? Por exemplo, a própria depressão, ela pode ser de fundo emocional, porém algumas elas podem ser de fundo genético. E aí essa pessoa ela tem o transtorno do sono, né, em função disso, tá? É, e também há também aquelas situações limites em que aí já é mais de fundo psicológico, é o estresse, como eu estava falando, é um cansaço, é a angústia, é, são, é um filme que às vezes você vê e mexe com o teu psicológico. Então, assim, gente, é muito amplo esse assunto, muito amplo mesmo. Então, como eu falei, vocês vão poder perguntar, mas hoje é um dia onde eu tenho muita coisa para falar, talvez eu já venha esclarecer as dúvidas de vocês, mas vocês sabem que aqui a gente é uma coisa só, não tem frescura para falar, tá? É claro que, por incrível que pareça, mas se vocês pegarem todas as lives, a gente fala da ansiedade como presente em, acho que em todas elas. E a ansiedade, ela está presente sim, normalmente é ela que atrapalha a pessoa a ter o sono. Então, assim, tem três tipos de insônia, né? É aquela insônia que eu digo que ela é a mais protocolada, né, que a gente chama de situacional. Então, você está com insônia por algum motivo em particular. Aí você deita, aí você custa a dormir, daqui a pouco você levanta, aí volta para a cama e fica, e o tempo passando, e aquilo começa a te irritar, começa a te angustiar. Então, a sugestão, né, se acontecer isso, levanta, sabe, toma um leite morno, que é muito bom, faz alguma coisa para que você possa não ter problemas, né? Vamos botar assim. E quando você estiver menos angustiado, aí você volta e tenta o processo para dormir. Ler também ajuda bastante, mas ficar brigando com o sono, pensando nos problemas, eu diria que pouco ajuda, tá? É, a fase aguda, normalmente, ela acontece mais ou menos no meio da noite, de madrugada. Então, a gente tem, assim, uma insônia onde você dorme sem problema nenhum. E no meio da noite ela vem te perturbar. Então, ela é aquela insônia intermediária que ela tá ali para te encher o saco, aí depois que você acorda, quem disse que você consegue deitar e dormir de novo, né? Então, é muito ruim, porque das 3 horas da manhã você está acordado. Algumas pessoas até conseguem voltar a dormir, outros não. O que muitas pessoas estão fazendo, quando o assunto é psicológico, né, quando é de fundo psicológico, até mesmo orgânico dá.
colocar a meditação antes, né? Então, assim, fica a dica, porque tem tanta meditação boa para o sono, gente, puxa vida. Mas a pessoa tem que acreditar, né? E dá certo. Às vezes eu durmo no meio da meditação, acredite se quiser, de 10 minutos ainda, tá? E existe também a última, né? Que é a insônia que a gente chama por vigília. São pessoas que têm horários diferentes de trabalho, de turnos. Então, assim, são pessoas que acabam sofrendo bastante porque troca de plantão e chega no horário errado. E aí, assim, é ruim para a pessoa porque fica com um sono confuso, né? O sono diurno, ele nem sempre tem a mesma qualidade do sono noturno e isso atrapalha bastante. E atrapalha até meio os próprios familiares, por exemplo. Um pai que não vê uma criança que chega, né, chega 10 horas da noite, 11 horas da noite em casa, obviamente que essa criança, o pai vai querer abraçar, beijar, né, provavelmente. Então, é, e aí a criança acaba ficando mais agitada. Então, a gente tem que considerar que como é que a gente vai dizer não para esse pai, gente? Então, é complicado, mas assim, só para vocês entenderem que às vezes a insônia em crianças é porque o ideal é que não haja uma quebra na rotina. A disciplina, em todos os casos, né, ela é fundamental, tá? Quando eu falo do estresse, as pessoas acham que estresse, eu estou estressado, vou ter insônia. Não, o estresse, gente, ele não é fácil. É quando você é excessivo por muito tempo. Mas não é por um dia, não. Isso é um cansaço físico. Mas quando você fica por muitos, muitos meses, muitos anos, aí você começa a ter um comprometimento orgânico. Então você começa assim a ter uma insônia maior. Então eu diria que nesse caso, se persistir, como eu falei, por 3 meses, é o ideal. Mas, Márcia, o que a gente pode fazer então para, não importa o tipo de insônia, mas que a gente possa resolver o problema? Primeiro, a gente tem que saber se a constância dela passa de 3 meses e de 3 a 4 vezes por semana. Se acontece, primeiro caso, vá ao médico, tá? Então, ele vai te dar a orientação devida. Só faça uso de medicamentos com autorização médica. Se você tem um transtorno, e aí você começou a perceber que tem a insônia atrapalhando, que até então não tinha. Então, você começa a adquirir uma comorbidade. Então, a insônia ela não apareceu do nada. Por quê? A pessoa tem um transtorno, tem uma fobia, ela tem uma síndrome do pânico e aí ela adquiriu uma comorbidade, que nesse caso é a insônia, tá? E aí, nesse caso, você tem que falar tanto com o psicólogo que te assiste ou com o próprio médico. Ou melhor, tem que falar com os dois, tá? Se você faz uso medicamentoso. Se for só terapêutico, com o próprio psicólogo, aí você tem que falar de qualquer maneira, tá? Isso não trate como frescura. Uma coisa que atrapalha muito e que já é tão óbvia, mas as pessoas elas gostam de ouvir, sabe? Sabe que está fazendo besteira e continuam fazendo. Isso serve para muita gente que está aqui, sabe? Que eu conheço história, blá blá blá. Então, assim, gente, como é que pode ficar com o telefone ligado até 10 minutos antes de dormir? A gente faz o nosso cérebro entender que aquela luz não, é dia, é uma luz que faz mal para a gente. Então, e a gente, ao invés de estar num ambiente melhor, sem luz em cima da gente, a nossa produção de melatonina, ela diminui, nossa, radicalmente. A nossa produção de serotonina também. E aí o que entra em ação? A adrenalina,
o cortisol, que está muito ligado ao estresse, né? Enfim, galera, ficar zapeando, como eu falo, ou vendo filme de YouTube, chega uma determinada hora, se você tem uma rotina, quando der, vamos dizer, a pessoa que dorme todo dia às 11 horas da noite, quando for mais ou menos umas 7, 8 horas da noite, vai fazer outra coisa, vai lavar uma louça, vai jogar, vai ver um vídeo, ler um livro. Então, leitura é uma delícia. Ah, mas eu não tenho um hábito. Mas ninguém tinha um hábito do WhatsApp, aí todo mundo agora tem. Então, dá para a gente fazer se for benéfico. Agora, o que arrebenta mesmo com a gente é a atividade física. Então, são palavrinhas-chave. Não sei se vocês já perceberam, atividade física, ela faz uma produção hormonal que dá uma estabilizada geral. É uma máquina, gente, entendeu? É como se a gente botasse óleo e fizesse essa engrenagem funcionar bem. Quando eu falo de atividade física, às vezes quem tem fibromialgia, tem uma dificuldade na coluna ou de caminhar, alguma coisa assim, justifica, né? E se o médico disse que não pode fazer atividade física, quem sou eu para falar que você pode? Tá? Mas se não há nenhuma contraindicação, faça. E dá para fazer atividade física dentro de casa? Dá, já disse que dá. Dá para você caminhar, dá para você vai lavar um banheiro, vai lavar roupa, vai dar teu jeito, mulher, homens, por quê? Porque dá, entendeu? Eu não vou falar mais do meu jump, você já conhece, né? E ele me ajuda todo dia. Se não, seria no número, né, de trabalho, né, no volume, eu não suportaria se eu não estivesse fazendo atividade física. Né? Alimentação, nem se fala. Alimentação, gente, eu digo que a gente tem que ter uma disciplina e um protocolo que seja fundamental, tá? Por exemplo, como eu posso dizer, a alimentação, açúcar, por exemplo. Açúcar faz muito mal porque se você consome ele em grandes quantidades, ele deixa a pessoa mais agitada. Para criança, então, a gente tem que evitar o açúcar, a cafeína também. Inara adora um café, né, Inara? Nete adora café. Tem uma mulherada aqui que eu conheço que adora um café. Não que seja ruim, gente. Agora, quando der mais ou menos uma. Se você tem problema de sono e deu umas 3, 4 horas da tarde, seja o seu último cafezinho, deixa para tomar café no dia seguinte. Né? Então, cria assim um certo protocolo para te beneficiar. Entendeu? Existem pessoas que sofrem de dores crônicas. As dores crônicas também, elas fazem com que as pessoas tenham muito problema de insônia. Que tipo de dor? Gente, eu falei por acaso na fibromialgia, mas é uma verdade. A fibromialgia, ela é uma dor muito, muito ruim, que ela pega a extensão da coluna, às vezes ela irradia para os braços, cada um sente de uma determinada proporção, mas ela pode chegar até o plantar dos pés. Então, o que eu digo, é, a dor, qualquer dor, na verdade, ela tira o sono, ninguém consegue dormir com dor. Então, essa pode ser, nesse caso, uma dor aguda ou ela pode ser uma dor crônica, concordam comigo? Gente, pode falar, tá? Por favor. Então, por quê? Porque às vezes a doença que a pessoa tem dor, é uma gastrite, é uma úlcera, é algo que a pessoa tem e que está sempre com aquela dor, é uma enxaqueca, então ela está sempre com aquela dor. Então, isso é bastante incômodo e faz com que tenha a insônia é, regularmente. Sendo regular, então precisa fazer um tratamento para a insônia. Existe um exame que as pessoas fazem, muito comum para quem tem apneia. A apneia do sono é quando atrapalha, inclusive, o processo respiratório. Então, a pessoa ela tem por pequenos intervalos, né, de tempo onde
ela fica sem respirar, aí parece que falta o ar e ronca. Tem gente que ronca demais, mas não é porque ronca demais que vai fazer isso, mas precisa ser investigada, às vezes por um ronco absurdo, mas porque também tem um comprometimento respiratório. Então, a polissonografia é um exame que diz exatamente em qual estágio do sono, viu, galera? Todo mundo quietinho. Gente, vocês estão quietinhos. Parece até todo mundo obediente, mas eu conheço cada uma daí. Então, galera, o que eu estou querendo dizer é que é, esse exame ele é feito durante o momento em que a pessoa está dormindo, para ver em qual estágio o sono da pessoa está sendo comprometido. Por quê? Porque existem 4 estágios. O último estágio, que é o REM, é aquele que é um sono mais profundo. Então, será que tem pessoas que não conseguem chegar num sono profundo? Então, tem aquele sono raso, sono leve, quando acorda, continua cansado, sabe? Parece que não dormiu direito. Enfim, isso é válido. Você tem que tomar bastante conta, porque uma noite mal dormida, vá lá, mas sucessivas noites, né, mal dormidas, você fica irritado, você come demais, por quê? Porque aí está acordado, aí vai atacar a geladeira. Tá com problemas de aí tudo justifica o comer, e não pode ser assim, né? Então a insônia ela tem que ser tratada quando de uma forma repetitiva como um transtorno mesmo, tá? Uma coisa que atrapalha muito são os fumantes. A nicotina ela atrapalha muito, ela influencia diretamente na questão do nosso cérebro. Então, muito ligado à ansiedade, e aí atrapalha e a pessoa acaba adquirindo aí, né, por ser algo crônico, o vício, né, o alcoolismo, então acaba adquirindo mais um transtorno pelo vício, entendeu? Bom, eu já falei da questão genética e das drogas, né, de uma forma geral. Estou vendo aqui se eu esqueci de passar alguma informação para vocês. Vamos pegar desse aqui. A genética a gente falou, parte de estresse também, hormonal, fundamental que vocês saibam, mas a menopausa, assim, a partir dos 45 anos, em média, eu diria que muitas mulheres elas sofrem com problemas de insônia. É muito comum até. Isso deve ser relatado para os seus exames periódicos ginecológicos, porque pode ser por uma necessidade de reposição hormonal, para quem pode fazer, ou se não, o médico vai conduzir isso da melhor maneira possível, ok? Existem pessoas que fazem uso de drogas, não importa, tá? Eu estou falando eu falei de cigarro, mas as drogas lícitas ou ilícitas, elas também, elas deixam às vezes a pessoa hiperativa, então essa pessoa ela vai ter consequências na hora de dormir, vai, tá? Além dela atrapalhar toda a rotina que às vezes a casa quer implantar e não consegue, ok? Mas, por exemplo, um tipo de insônia que é bastante, eu digo que ela é pontual, ela é aguda, é quando uma mãe teve um bebê. Então, ela vai acordar para amamentar regularmente. Ah, mas é crônico. Não, ela tem durante um período, mas há um motivo para isso. Senão, ela estaria dormindo. Agora, se essa mãe já veio com problemas de insônia, aí é outra questão. Se durante a gestação ela adquiriu ansiedade por causa da gestação, né, as preocupações normais que a gente tem com a gestação, então ela pode ter insônia sim. Então também tem que avisar para o obstetra, tá? Nesse caso, ou ginecologista.